Hoje está voltando, largou o chinelinho de lá, está de volta aqui ao programa. Roberto resolveu usar o chinelinho em São Luís do Maranhão, nos Lençóis Maranhenses. Fazendo uma palestra para todos os secretários, né, estaduais lá, os municipais de esporte, secretários municipais de esporte, para os prefeitos de todas as cidades lá em São Luís do Maranhão. Deu para ver a família Sarney lá? Não, estou corrido lá, não deu não, né? Estou corrido lá. Nossa, Roberto, passando a sua experiência, claro, né? Para São Luís do Maranhão aí, tem muita história para contar da experiência de vida como jogador, como dirigente, como político, o nosso Roberto, e nós temos a honra de tê-lo aqui na bancada do nosso programa. Flávio Amêndola está me chamando, Roberto, para a gente falar aí sobre o Flamengo, para trazer as notícias do mais querido do Brasil. Boa tarde, Flávio. Uma ótima tarde para você também, Edilson, para toda a galera que está acompanhando os Donos da Bola. Uma terça-feira cheia para o Flamengo. A equipe já treinou na parte da manhã e retorna aos gramados na parte da tarde. Ou seja, hoje o período de treinamento é integral e com isso o Zé Ricardo vem montando a equipe titular para a partida deste sábado. Estreia no Campeonato Carioca contra a equipe do Boa Vista, jogo que vai acontecer na Arena das Dunas em Natal, mas a equipe titular, o próprio Zé Ricardo já declarou, deve ser a mesma que iniciou a partida contra o Vila Nova no último sábado em Goiânia, a derrota do Flamengo por 2-1. A única possível alteração é em relação ao volante Rômulo. Amanhã o Flamengo ainda tem um jogo treino contra o Serra Macaense no Ninho do Urubu e o Rômulo vai participar dessa atividade. Caso não haja nenhum impedimento do departamento médico, a ideia do Zé Ricardo, ele inclusive já declarou isso na entrevista coletiva após a partida contra o Vila Nova, é contar com esse atleta já para a partida deste sábado, estreia do Flamengo em competições oficiais. Quem falou através da TV oficial do clube foi o zagueiro Rafael Vaz, que espera levantar algumas taças em 2017. Títulos? Eu acho que 2016 faltou isso. Acho que foi um ano 90% bom, faltou esses 10% que seria um título. Acho que o Flamengo 2017 não pode pensar diferente, vai disputar 5 competições e eu acho que tem que brigar no máximo possível, né? Tomara Deus que podemos brigar em todas, mas também temos que ser um pouco realista, né? Mas graças a Deus o Flamengo montou um elenco, está montando um elenco para o ano todo, que é um elenco de muita qualidade. Eu acho que se todo mundo focar e quiser mesmo, o Flamengo vai ganhar muitos títulos esse ano. Em relação a contratações, Edilson, o Flamengo, que antes tinha um pessimismo em relação à chegada do atacante Berrio, hoje já tem um otimismo. Tudo isso porque a última proposta que a diretoria do Flamengo fez já chegou próximo do valor estipulado pelo Atlético Nacional, que é de 16 milhões de reais. A informação que nós temos é que esse valor já se aproximou da pedida do Atlético Nacional. Berrio e Flamengo já tem tudo acertado. A expectativa da diretoria é que o Atlético Nacional responda até amanhã, ou seja, podemos ter novidades nesta quarta-feira sobre uma possível chegada de Orlando Berrio, atacante colombiano de 23 anos. Tá certo, Edilson? Grande abraço para você, para toda a galera que está acompanhando os Donos da Bola. Obrigado, Flávio Amêndola e todo mundo aí, Rogério, Lobinho, Sérgio Lobo. Podem falar aí do noticiário do Flamengo de hoje. Vai lá, Rogério. Tem muita novidade. Tem muita novidade, é todo dia a mesma coisa, né? Olha só, eu tô pensando aqui, eu tô com as minhas barbas de molho. Meu Deus. Tanto, esse Berrio tem que jogar muita bola, porque a insistência do Flamengo, essa busca para que ele venha, quer dizer, esses valores que estão sendo falados aí, 16 milhões de reais, é um valor alto para a vinda do jogador. Então, ele tem que vir para resolver. E claro, isso aí só coloca também, isso aí mostra que você deixa fora dos planos aí o Marcelo Cirino, o Gabriel, jogadores que atuam por aquele setor. O Flamengo realmente necessita de um jogador pelo lado direito, como vem falado aqui, o Mancoejo não é a solução para esse lado direito, até pelas características, né? Eu já vim falando, o Mancoejo, ele veio com o status de um meia, de um camisa 10, mas ele não é, ele pode até render bem como um segundo volante ali, toca pro lado, recupera, marca, toca pro lado, pode exigir muita coisa para frente, que ele não é um armador. Agora, eu estou esperando que esse Berrio aí, se vier mesmo, que ele coma a bola literalmente. Antes do Sérgio Lobo falar, só queria dizer o seguinte, eu até acho que o Vargas é um jogador útil, né? Baixinho, veloz, ali pelo mal. O Berrio é o Marcelo Cirino com sotaque espanhol, né? O Berrio.
sotaque espanhol. Marcelo Cirino e Berrio, a mesma coisa com sotaque espanhol. Tá errado, não? Não é errado não, Edilson. O sotaque é diferente. O sotaque é diferente. Sabe o que acontece? O futebol é a mesma coisa, entendeu? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está nos acompanhando, a turma aqui toda também. É o seguinte, quando o Marcelo Cirino veio para o Flamengo, vários times do futebol brasileiro queriam o Marcelo Cirino naquele momento. Ele foi destaque do Atlético Paranaense, levou o Atlético à decisão da Copa do Brasil exatamente contra o Flamengo, e aí todo mundo queria. O Flamengo pegou e trouxe. Ele teve aí esses anos todos, está no terceiro ano no Flamengo, e agora está prestes a deixar o clube, indo para o Internacional por empréstimo. Se essa negociação sair, o que pode acontecer é o seguinte, o Flamengo vai acelerar o processo para fechar com o Berrio. E você falou do Vargas, o Vargas custa o dobro do Berrio, são 11 milhões de dólares. E o Hoffenheim só aceita negociar o jogador, vender ele. E aí 2 clubes estão interessados, no caso o Galatasaray, mas o Galatasaray ofereceu 7, e o futebol chinês. Então, assim, o Flamengo não tem como concorrer com essa grana do Galatasaray, não, em relação ao Vargas. O Berrio, o que acontece? A primeira proposta foi parcelada. O Atlético Nacional não aceitou. Agora o Flamengo aumentou a proposta e tem essa situação que surgiu do Marcelo Cirino, que pode fazer com que o caixa rubro-negro fique um pouco mais esvaziado. E aí, com essa, digamos, esvaziamento financeiro, o Flamengo pode aumentar ainda mais até uma proposta para o clube colombiano. Agora, é esse jogador que o Flamengo quer. O Flamengo tem que ter um jogador ali de lado de campo. Impressionado. Olha bem, a grande realidade, eu não vou falar do Berrio, porque eu não conheço. Quem dizer aqui que conhece, que é um fenômeno, é chutador. Eu vi no Atlético Nacional. Passava um bom jogador, material, lado de campo e do lado direito. Berrio, o Ronaldo, o Berrio que eu lembro aqui, o Berrio era o negócio do tapete que Olha bem, você tem que analisar da seguinte maneira. O Marcelo Cirino e o Gabriel deram o que tinha que dar. Todo mundo já sabe que não adianta insistir com esses dois. Então o Berrio pode ser uma aposta, mas uma aposta cara, rapaz. Quantos anos ele tem? Ele é garoto? Ele é 25, faz agora, tá fazendo agora em fevereiro. Você vai ao aniversário dele? Não, eu não vou ao aniversário dele, Ronaldo. Então eu acho que é uma aposta cara. Porque o Marcelo Cirino e o Gabriel, todo mundo já sabe o que eles vão fazer, essa coisa toda. Então, é aquele negócio que a gente sempre comenta aqui. Vem pro Flamengo, aí é endeusado, que é o Berrio, que eu nunca ouvi falar. Mas, joga onde? No Atlético, não sei o quê. Então... Mas ele jogou Libertadores ano passado. Libertadores, o time abaixo da seleção colombiana. O Borja é bom. Mas o Borja é nível Barcelona, né? Esse aí, o Flamengo tem um guerreiro. Agora, só para complementar aqui o que o Ronaldo falou, em relação ao Berrio, ele é um jogador de lado de campo e só do lado direito. Ele não é um jogador, por exemplo, que atua do lado esquerdo, mas foi destaque dessa equipe colombiana, né? Agora, jogador que o Flamengo hoje em dia aponta e tem interesse, o preço vai lá em cima. Tá todo mundo pensando também que o Flamengo é banco. Tem esse problema também, entendeu? Agora, mudando um pouco aqui de assunto, eu acho o seguinte, eu acho que o Flamengo está com um planejamento muito bonito, o elenco está sendo formado, quer dizer, já foi formado ano passado, peças chegando, trabalho bem feito pelo Zé Ricardo agora. Tem que levantar a taça. Tem que levantar a taça esse ano. Isso aí. Porque a coisa está muito bonita, saneamento de dívidas, né? Elenco bem formado, a equipe chegando agora. Tem que vencer. O Flamengo não pode ficar tanto tempo sem vencer. Então, sem com conquistar Berrio, título, né? Justamente, sem conquistar título, bem colocado. Com Berrio, sem Berrio, seja lá com quem for, o Flamengo tem que levantar título esse ano. Há quantos anos não levanta, né? Tem bastante tempo. Carioca de 2014. Com bandeira com... Foram dois campeonatos. Jeito, né? Esse foi na primeira gestão dele, né? Copa do Brasil 2013, Campeonato Carioca 2014. De lá pra cá, nada. Aquele 2014 é altamente questionável, né? Zero. Aquelas arbitragens que o Vasco foi visivelmente prejudicado. O seu time... Não, é verdade. Olha só. Eu falei alguma mentira? Eu prejudicado o Vasco naqueles 2 jogos, rapaz. A bola entrou, o cara disse que a bola não entrou. E depois daquele gol do Marcelo hoje, impedimento que deu ao título ao Flamengo. Pô, foi questionável. Olha só, questionável. O Maurício empurrou o Leonardo pra dentro do gol. Tudo é questionável. Se a gente for levantar Campeonato Carioca aqui, olha... Não, pô, então, olha, eu só fiz um adendo. Só fiz um adendo.
Só fiz um adendo. Eu não entendi, o pessoal ficou... Pô, Cristina, cutuquei a ferida. Porque parece que só o Flamengo às vezes ganha com situações de arbitragem. O Botafogo já venceu assim, o Fluminense já venceu assim, o Vasco... Só um comentário. É verdade, o apelido do Vasco é questão dos pênaltis. Foi só um comentário ilustrativo. O Flamengo é o maior vencedor do Carioca com a ajuda da arbitragem. Não estou falando que o maior ajuda o vencedor. Estou falando se tem um fato do ano. Não estou falando o histórico, eu não vou discutir histórico. Estou falando um fato que foi público e notório em 2014. Público e notório quando eu jogo com o Vasco. Se a gente for buscar isso, tem vários jogos decisivos que tivemos problemas com a arbitragem. O Valdir chora até hoje a arbitragem do Marçal em 71. É verdade. É verdade. Para mim não foi falta do Lula em coisa nenhuma, do Marco Antônio. Foi gol do Lula. Agora o Flamengo chora, o Maurício empurrou o Leonardo na decisão, essa coisa toda. Então, a gente tem que ver o seguinte, o Flamengo, nós temos que ser realistas aqui. O Flamengo não é time para ficar 3 anos sem ganhar título. É isso aí. O Flamengo é massa, o Flamengo bota 50 mil mole aonde joga. E não pode ficar enganando o torcedor. Não, porque nós chegamos lá, ganhamos aqui, ganhamos lá, tirou 4º no Brasileiro. Então estão endeusando. Quarto, tem que lutar por título. E o que gasta por mês no orçamento do futebol. Não, né? É um dos mais caros hoje do futebol brasileiro. O Coelho deu 10 milhões. Foi 4º. Então, olha bem, o Flamengo foi 3º, me corrija aqui o Lobinho. Não, o Santos foi o 3º. Quem foi o segundo? Não, o Santos foi vice-campeão brasileiro. Foi o terceiro. Flamengo terceiro, o Atlético Mineiro foi Atlético. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: Flamengo foi 3º colocado. Terceiro! O Flamengo é para disputar título, é para estar lá na cabeça disputando. Tem um elenco caro, é uma das maiores folhas de pagamento do Brasil, não pode estar ali. É cheirinho daqui, cheirinho dali. Eu sei quem faz isso é a imprensa. Isso é que faz. Mas não pode, tem que estar disputando lá. O Palmeiras tomou uma ponta, foi embora e. O cheirinho está chegando, não chegou nunca. Está o cheirinho lá não sei aonde. Então, tem muita gente que a gente tem que analisar isso. Entendeu? É inadmissível 3 anos sem título. É inadmissível. Em relação a essa questão de que o Sérgio Lobo falou, de tudo do Flamengo é super valorizado, é colocado mais caro, mas é a própria diretoria, o próprio presidente Bandeira que é responsável por isso. Ele fecha um patrocínio agora de um energético, um patrocínio de 1 ano, aí chega no 2º ano, você pode continuar ou não. A partir do 2º ano, vai sair um acordo de 6 anos. Mas no 2º, se não quiserem, sem multa nenhuma. Aí divulga o somatório de 6 anos, você não sabe nem se vai ter a partir do 2º, uma empresa que está sendo instalada aqui no Brasil. Ótimo, parabéns para o departamento de marketing, pelo menos nesse primeiro ano, está garantido. 1 milhão e pouco ali, tal. Mas aí você divulga o somatório dos 6 anos, dá um volume muito grande, o torcedor, mas divide isso aí de 5 anos, 6 anos, mês a mês, aí, você vem pela realidade local, pela realidade normal de uma negociação de uma camisa do Flamengo, do ombro e tal, uma coisa normal. Mas que no momento desse de crise, de dificuldade, quem negocia, quem consegue fechar, você tem que bater palma. Eu não estou tirando o mérito de quem fechou. Eu estou dizendo o mérito da maneira, estou dizendo estou tentando dizer da questão de que como se foi divulgado, porque você pega o bolo e joga para a galera, para a rua. Que o Flamengo hoje tem um maior orçamento, que o Flamengo hoje paga tudo em dia, que o Flamengo hoje está milionário. Nessa não é a imagem que a gente tem? A diretoria prega uma imagem de que o Flamengo hoje está milionário. Então, qualquer um vendedor que vai chegar lá para vender para o Flamengo alguma coisa, bom, estou vendendo para um milionário. O preço é diferente. Verdade. Não é isso? Isso é verdade. É isso aí. A própria diretoria que é responsável por ter os preços majorados ou inflacionados quando se leva alguma coisa para o Flamengo. E esses valores não ficam só aqui no nosso mercado. Você vê só essas negociações que o Flamengo está tentando fazer, todos os jogadores caríssimos. Jogadores de não sei quantos milhões de euros, 5 milhões de euros, o Marinho, aquele preço absurdo que o Vitória está pagando, foi parar na China, enfim, só o mercado chinês pôde pagar aquele valor. Então, assim, não é bem assim, como diria o outro, que a banda toca, né? Agora eu acho que tem que ser analisado também esse mercado sul-americano, que há um tempo atrás, jogadores baratos, jogadores de baixos salários, quer dizer, os caras lá já estão mais espertos. Então não tem mais jogador barato sul-americano. Os preços subiram muito para você adquirir. A gente tem aí o Mancoejo, Cuejar, jogadores que vieram com um preço alto. E eu acho que o jogador, para ser
para ter esse valor alto de mercado, ele tem que vir para resolver, não pode ser aposta. Né? Tem que ser um jogador para resolver. E a maioria dos casos são jogadores que vêm e não dão certo. Quer dizer, são aqueles jogadores de motor 1000. Né? Você pode exigir muita coisa. Tudo que pedir, faz ali certinho, tal. No tempo dele. Mas não pode exigir. Se exigir, o motor funde. Motor 1000 não pode ser piloto. Berrio e Vargas, nós estamos falando já aqui desde dezembro. Não, Vargas esquece. Isso aí. Não, desde dezembro. Todo dia tem a mesma coisa. Isso porque o próprio Flamengo não se pronuncia, né? Se o Flamengo falasse, olha, nós estamos realmente negociando. Nós fizemos uma proposta. Olha, não está fora da realidade. Não, mas o próprio Flamengo deixa o noticiário... Porque vai enchendo com essa expectativa para o torcedor, é muito melhor que pelo menos o Flamengo está aí sendo falado na televisão, né, sendo publicado, aquela história. Mas o próprio Flamengo não se pronuncia. Um outro assunto que o Flamengo está aí desde o ano passado tentando empurrar é o Marcelo Cirino. Esse assunto do Internacional está rolando há quanto tempo Também, já? desde o ano passado. É o assunto do Paulo Vitor. Paulo Vitor em 48 horas foi lá, fechou, foi embora. E eu acho que é uma burrice danada, né? Mesmo o jogador não querendo, ele tem contrato com o Flamengo. E aí você libera o Paulo Vitor para ir embora, ou vai ter que contratar outro goleiro. Primeiro. Porque o Muralha está na seleção brasileira. Quantos jogos? É igual o Martin Silva aí no Vasco, que toda hora está na ponte aérea com a seleção lá. Então, o Flamengo vai precisar de um goleiro. Aí você tem o Paulo Vitor, no nível do Paulo Vitor, e libera de graça o Paulo Vitor emprestado. O Flamengo não ganhou nada? Não, ele liberou, ele renovou, prorrogou mais 6 meses o contrato do Paulo Vitor e emprestou por 18 meses de graça. O Flamengo não ganhou R$1. E vai ter que contratar outro goleiro. Tem que contratar, porque logo agora em março vai ter 2 jogos da seleção. Não, eu vi isso, fora. Desculpa se o termo está muito forte, mas como uma burrice. Ah, eu não quero. O cara não quer, tá? É muito mais barato ser mais fácil. Principalmente as competições que o Flamengo vai estar É muito mais fácil. participando. O cara não quer porque quer aumento. Várias competições importantes, a experiência do goleiro ela é fundamental. O goleiro que tem a cara do Flamengo. São muitas competições e esse lado que você colocou muito bem, que o Muralha está saindo para a seleção. E assim, os campeonatos, infelizmente, o calendário do futebol brasileiro não permite que quando a seleção